Bom dia, boa palavra número 218, 9 horas e 2 minutos. Deu probleminha aqui, tivemos que reiniciar. Mas tudo bem, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a vida da sua família. Que o Espírito Santo possa te dar graça, fortalecer o seu coração, fortalecer a sua alma. Nós estamos juntos mais uma vez nesta belíssima quinta-feira, louvando ao Senhor, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Hoje nós temos culto no nosso templo, culto presencial. A turma da igreja aí fica aposta, fica ligada. E você da Boa Palavra depois pode continuar assistindo nossas lives. Quero agradecer a turma do canal YouTube. Quero agradecer também a turma que tem nos apoiado nas nossas lives aí. Que Deus possa dignamente abençoar a sua vida, o seu coração. E continuamos a falar sobre a nossa maratona de oração. Você pode entrar, pode participar. Pastor, mas eu gostaria de participar da maratona, mas eu não sou da igreja, não tem nada a ver. Pode participar da maratona de oração tranquilo. Só entrar nos nossos zaps aí, o zap do Léo, o zap da Quezinha. 33, né? Porque tem o código, tem a operadora. Operadora 33 999 04 9295 ou operadora 33 984 175811. Então você pode participar da nossa maratona, pode orar conosco. Que o Espírito Santo tem algo grande para a sua vida, para o seu coração. E é momento de nós vencermos. E a melhor forma de vencer é com a oração, através da oração. A oração não é o instrumento para o crente ficar só pedindo a Deus, pedindo, não. A oração é um meio de comunicação. É um instrumento de comunicação entre Deus e o seu povo. Entre Deus e o crente fiel, o crente que ama a Deus. E nós estamos falando de você, que foi chamado, foi eleito antes da fundação do mundo para servir a Deus, para louvar a Deus, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Amém? Então tá bom, nós vamos continuar nosso sistema básico aqui. Não é isso? Porque nós ainda estamos sem o computador. Né? Estamos aqui só com o tablet, com o celular. E vamos continuar então neste nosso propósito. Nós estamos vendo aí o Fábio, o pastor Fábio, o Adson. Estamos vendo aí o Armando que abriu, né? A Rosângela que é fiel escudeira, Clemilda Lima. Eu preciso lembrar quem é Clemilda Lima, né? A Casa Profética. E tem mais gente aí online. Nós estamos também ao ar. Nós estamos ao vivo também na Rádio GV Gospel. Abração aí pra turma. Timone. Aparece, Timone. Estamos com saudade. Estamos precisando de ver você. Carol e Pastor Júnior, Pastor Francisco. A turma toda aí. Gente, vamos ganhar tempo. Já que nós estamos sem a nossa mensagem musical, vamos para 2 Samuel 9. Alguém me questionou ontem a respeito dessa passagem bíblica. Eu resolvi fazer uma pesquisa, enriquecer um pouquinho mais o texto. Então vamos falar um pouquinho mais sobre Ziba, Mefibosete, Lodebar. Então nós temos aqui algumas informações novas. Estou vendo a Quezinha, estou vendo o meu netinho, né? O primogênito dos netos aí, no geral, né? O Rafael, que Deus possa abençoar ricamente, que Deus dê a graça. Lodebar, Ziba, Mefibosete e Davi. Eu quero falar do Evangelho de Cristo no esboço deste texto. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 9. É a história, você tem que ficar ligado aí, tá bom? Para me ajudar. E vamos refletir juntos sobre o texto. Eu tenho algumas informações novas a respeito do texto. Então vamos falar de história, você tem que ficar ligadaço aí, né? E também
manter a sua Bíblia aberta. Não sei se você está com tablet, com celular, você deve estar online comigo, né, com a gente aqui. E manter aberto que nós vamos falar então do Evangelho no esboço de 2 Samuel, capítulo 9. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1, mas não vou ler o texto todo, porque senão a gente... Então você vai ter que prestar atenção, porque nós queremos falar sobre pegar o conteúdo histórico da mensagem e fazer uma aplicação geral no esboço do Evangelho de Cristo. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu lhe faça benevolência por amor a Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: sou servo teu. E disse Davi: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? E então Ziba disse a Davi: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E Ziba disse ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E Davi disse: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei de benevolência contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha casa. E então inclinou e disse-lhe: teu servo, quem é teu servo para que olhes para um cão morto, tal como eu? E então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a tua casa tenho dado a teu filho de teu senhor, ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o teu servo tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto o Senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará ao teu servo. Quanto a Mefibosete, disse Davi: comerás a minha casa com todos os teus filhos e com os filhos dos reis. E Mefibosete tinha um filho pequeno cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém. Acabou que eu li todo o capítulo 9. Resolvi ler todo o capítulo 9. Amém? Falei que iríamos falar sobre o Evangelho no esboço de segundo livro de Samuel, capítulo 9,
de 1 a 12. Acabou que nós lemos todo o texto. De 1 a 13, melhor. Lemos todo o texto. Preste bem atenção. Então, é história e você tem que ficar. Quem era Mefibosete? O texto já falou aqui. Ele era filho de Jonatas, consequentemente neto de Saul. Com a morte de Saul, naquele momento ali que Saul foi morto juntamente com Jonatas pelos filisteus, naquele momento ali, então os servos de Davi fizeram uma chacina. Entraram na casa e começaram a matar todos os descendentes de Saul. E Jezreel, que era ama de Mefibosete, foi fugir com Mefibosete e naquele desespero da fuga caiu e quebrou ambos os pés de Mefibosete. Como ela não tinha quem a amparasse, ela foi parar exatamente, desceu lá de Hebron, desceu de Hebron, de Beceba, desceu e foi para o sudoeste, de onde está Jerusalém hoje. E Jezreel, então, criou, nessa época aí, Mefibosete tinha 5 anos de idade. Né? Alguns pontos aí eu posso não lembrar, porque eu estou fazendo isso aqui de cabeça, tá? Questão histórica, eu estou relembrando alguns pontos aqui. Então, não anotei nada, né, com relação, só o que eu lembrar que eu vou falar. Então, ela ficou em Lodebar. Então, falei um pouquinho da história de Mefibosete, vamos continuar logo na frente para a gente fazer a aplicação do evangelho no texto. Vamos falar então de Lodebar. Lodebar, eu já falei que ficava ao sul, obviamente Jerusalém, 16 quilômetros ao oeste de Hebron, na descida no sul, bem perto lá da divisa entre Israel e quem estudou geografia bíblica aí vai viajando comigo aí, vai entendendo. De 48 quilômetros de Jerusalém, 16 quilômetros mais ou menos de Hebron, ao sudoeste, né? Melhor, não sudeste não, ao sudoeste, né? Mais ou menos entre o Mediterrâneo e o Mar Morto, mais inclinado para a direção do Mediterrâneo. Uma característica de Lodebar, inclusive em hebraico, a palavra Lodebar significa sem pasto, ou seja, sem comida, sem possibilidade de sobrevivência. E tem uma característica que a Bíblia não fala direto, mas que os livros de geografia bíblica falam, é que a Lodebar, além de não ter pasto, não tinha também água. Tinha água em lugar nenhum em Lodebar. Era quase impossível ter água em Lodebar. E o que mantinha água em Lodebar, como então que o povo tinha acesso à água? Tinha um canal que viajava 37 quilômetros de uma outra cidade, circunvizinha, que levava água. Só que a água passava pelo deserto, a água chegava muito quente, e às vezes as pessoas bebiam da água e ainda passavam mal, causavam náuseas à água, né? Se a pessoa consumisse imediatamente ali. Na verdade, as águas de Lodebar também não saciavam a sede. Além de ser um lugar que não tinha pasto, o nome é Lodebar em hebraico, estou repetindo, só frisando para se alguém estiver anotando aí, significa no hebraico lugar sem pasto, lugar sem vida, lugar que não tem comida, não tem água, lugar sem vida. No Velho Testamento, aí, principalmente em Samuel, a ideia é, toda vez que fala Lodebar na Bíblia, a ideia era de miséria. Pessoas fugitivas, pessoas que estavam sem nenhuma possibilidade de vida, que viviam em Lodebar. Quando Davi estava fugindo, por exemplo, ele ficou um tempo escondido em Lodebar. Davi já conhecia Lodebar, porque quando ele fugia de Saul, ele passou por Lodebar. E tudo isso tem um sentido, né? Um sentido muito interessante na questão do evangelho. Então falamos sobre Mefibosete, né? Falamos sobre Jezreel, que era a ama. Então vamos falar um pouquinho mais de Jezreel. Vou ver se eu lembro mais alguma coisa aqui. Jezreel, ela, né, ainda nova, cuidava, ama de Mefibosete.
sem muita experiência de vida, tá certo? E na fuga, então, ela por não ter nenhum traquejo, não tem nenhuma malandragem de vida, nenhuma experiência, malandragem não pejorativo, mas malandragem no sentido de experiência de vida, ela simplesmente, na fuga, deixou o menino cair e quebrou ambos os pés. Ou aleijou, né? Lógico que sem maldade, mas deixou o menino que tinha uma tendência, que era um príncipe, ou seja, Jezreel deixou o príncipe aleijado e ela foi obrigada a fugir com ele para Lodebar. Então vamos falar de Davi, né? Bom, antes de Davi vamos falar de Ziba. Quem era Ziba? Ziba era um dos empregados que serviu tanto a Saul como serviu a Jonatas, né? Na verdade, ele deveria ser filho de algum servo, né? Quando criança, provavelmente, por o pai ser servo, escravo de Saul, ele serviu também a Saul, né? Porque os filhos dos servos eram servos também, eram escravos também. Bom, o texto aqui fala o seguinte, que um belo dia Davi, né, já rei, havia assumido o trono, estava em Jerusalém, na cidade de Davi, né? E ele pergunta então aos seus empregados, vem cá, mas não tem ninguém da casa de Saul que não ficou ninguém da casa de Saul, não? E alguém falou, olha, tem ainda pra gente saber se tem realmente alguém da casa de Saul, precisamos consultar um dos servos de Saul que ainda está vivo, que está no meio de nós, que é Ziba. Vai lá, chama Ziba, traz Ziba aqui. E trouxeram Ziba, e Ziba então falou, olha, tem realmente o neto de Saul, Mefibosete, que mora em Lodebar. Falei com você até agora sobre história. Então vamos trazer isso para o Evangelho. Vamos aplicar isso no Evangelho. O que isso tem para nos ensinar da manhã de hoje? Tem muita gente que usa esse texto, essa parte da história, para falar de prosperidade. Eu prefiro, né? Essa já é a segunda vez que eu uso esse texto para falar sobre o Evangelho. Mas eu quero falar sobre a maravilhosa graça de Deus neste texto. Pastor, mas tem. A Bíblia, o Evangelho é a Bíblia toda. O Evangelho é a Bíblia toda. Veja bem, vamos começar então pela misericórdia. Davi, simbolicamente, o Cristo misericordioso, que quer fazer benevolência, que quer ser benevolente com você, com os pobres, com o pecador. E Davi então pergunta, olha, quem eu posso? Eu quero fazer misericórdia, eu quero ser benevolente, eu quero ser misericordioso com alguém descendente de Davi, da descendência de Saul. E aí então, é como se o povo falasse, olha, tem alguém, Ziba. E Ziba então, ele vai nos indicar, ele vai falar, vai mostrar, vai falar sobre a existência de algum descendente, porque ele sabe que existe alguém, se sabe quem existe, que existe alguém da casa de Saul que precisa de misericórdia, é Ziba. Então Davi mandou chamar Ziba. Então vamos colocar na ordem do Evangelho. Davi representa aqui o Cristo amoroso que quer fazer benevolência ao miserável. Mas então Cristo, Jesus, ele sempre usa alguém neste plano de vida para alcançar o pecador. E é como se ele tivesse chamado Ziba para ir atrás do miserável pecador. E Ziba, então, sabia onde estava o pecador. Veja bem interessante. Eu vou falar de um jeito aqui, porque eu não sou muito chegado em Ziba, não. Mas Ziba é o retrato perfeito de nós, pastores. Eu estou generalizando. Eu estou no meio. De nós, pastores. Por quê? Mas por que eu não sou chegado em Ziba? Deixa eu fazer a minha apologia, a minha defesa. É que quando Davi foi perseguido por Absalão, Ziba tomou tudo que Mefibosete tinha. Saiu uma coisa lá da frente que não está no nosso texto, não está na nossa história e nem na nossa aplicação de hoje. Então eu estou falando de algo pessoal entre Ziba e eu. Quando chegar no céu, se eu puder dar nele pelo menos uma palmada, eu vou dar. Porque ele foi um pastor malandro.
Porque Ziba foi nomeado por Davi a pastor de Mefibosete. Melquisedeque está na minha cabeça também. Davi nomeou Ziba como pastor de Mefibosete. Como assim, pastor? Olha, você vai a Lodebar, vai trazer Mefibosete com toda a sua família. Olha a ordem que Davi deu a Ziba. E você vai devolver, vai pegar tudo o que era de Saul e restituir, entregar para Mefibosete. Talvez por isso os fanfarrões aí, né, da teologia da prosperidade aproveita desta parte do texto para usurpar, para arrancar até dinheiro do outro. Mas esse texto está falando de salvação. Está falando da bondosa misericórdia e da graça salvadora de Deus. E é lógico que a graça salvadora de Deus, ela enriquece o pecador. O pecador está na miséria, ele é tirado da miséria e é trazido para a presença do rei, que é Jesus. Simbolicamente, Davi representando Jesus. E aí, então, Ziba foi a Lodebar. Aprendamos nós, crentes e pastores de hoje. Temos que ir a Lodebar, lugar da miséria, lugar de fome, lugar sem pasto, lugar sem água. Lugar onde a água faz mal, a água quente que vem do deserto, que caminha 37 quilômetros pelo duto e que faz mal para o intestino, que causa náusea, que causa vômitos. Se você tomar água imediatamente, é uma água perniciosa, não é a água potável. Nós temos que ir no lugar onde não tem água potável e não tem pasto para libertar o pecador. Essa é a função do pastor na igreja, na qualidade do pastor, ou o pastor juntamente com a igreja. Por que o senhor está comparando Ziba com a igreja? Porque ele tinha 15 filhos e tinha 20 servos, e tinha uma igreja de 37 membros. Ziba simboliza a igreja de hoje, 37 membros. Ele pastor e 15 filhos que compunha aí o seu conselho da sua igreja, que eram conservos com ele, na verdade, e mais 20 empregados, que simboliza aí sim 20 servos, que simbolizam membros da igreja. Uma igreja boa, 37 membros. Tá certo? Então falou, vai você com a sua igreja e busca o miserável, o sedento, o faminto, a faminta família de Mefibosete, a faminta família pecadora, e você vai trazê-lo para a presença do rei, ou você vai trazê-los à presença do rei, porque o rei, olha, age com eles, para com eles, com o olhar de bondade e de misericórdia. Preste bem atenção como que a graça salvadora se manifesta aqui. Então, Ziba desceu com os seus 15 filhos e seus 20, né? Na verdade, são 36 e não 37. Só a igreja com 37 membros, e trouxe Mefibosete. Irmãos, é tempo de nós sairmos, de irmos no lugar de desgraça, de miséria, de fome, de sede, e trazer o pecador, ou trazer todos os pecadores para a presença do rei. Essa é a função do pastor juntamente com a igreja. A igreja hoje que vive aí para arrumar confusão, para perseguir pastor, para brigar crente com crente. A função nossa não é essa. Ficar reclamando problemas, de ficar reclamando de dificuldades, meu irmão. Nós temos uma obra, nós temos uma missão a realizar. Nós somos representantes de Cristo. Todos nós somos a igreja do Senhor, que está com a missão de tirar o pecador de Lodebar e trazê-los à presença de Deus, à presença do Senhor Jesus. E veja bem qual era a ordem de Davi, ou a ordem de Jesus, para Ziba, ou para a igreja do Senhor. Assim que você trouxer, é o seguinte, vocês vão enriquecer o que era miserável, que estava lá em Lodebar, vão enriquecer o camarada. Primeiro, você vai trabalhar para ele, olha bem, você, juntamente com a sua igreja de 35 membros, vai trabalhar, primeiro vai enriquecer Mefibosete e a sua família. Depois, você vai continuar trabalhando para eles,
Nós, a igreja do Senhor, somos servos. Temos que abençoar e não tirar o do outro, mas abençoar o pecador quando ele vem. Geralmente, quando o pecador vem para a igreja, ficam pegando o pé dele. Ah, que não pode isso, não pode aquilo outro. Ah, que não sei mais o quê. Porque você tem que ser santo. Não, ele veio de Lodebar, ele não tem nada. Nós é que temos que dar ao pecador tudo que ele não tem. Aí entra aí, né, a turma do pastor Jair, o discipulado. Em vez de você ficar perturbando, enchendo a paciência do pecador que foi tirado de Lodebar, você tem que dar para ele tudo, restituir para ele tudo que o diabo tomou, tudo que a miséria tomou, tudo que a vida de pecado tomou dele. Agora ele está na presença do rei, ele tem direito à casa, à terra, ele tem direito a tudo. E a igreja que tem que fazer isso, ao conhecimento, à graça, fazer dele um adorador, restaurar a vida dele, restituir, vamos mudar a palavra restituir por restaurar, vamos restaurar a ele tudo aquilo que Deus tem para ele. Se a igreja não tem, a igreja está errada. Se o pastor não tem a boa palavra, se o pastor não tem conhecimento da palavra, está errado. Por isso que eu falei um dia desse aqui, não tire, não roube o tempo do pastor com coisas de só menos importância. Procure o pastor na hora que você tiver uma crise espiritual. Procure o pastor na hora que você tiver um problema de ordem familiar. Procure o pastor na hora que você tiver um problema de ordem psicológica. Mas não procure o pastor na hora de passear, na hora de bater pé, na hora de fazer compra, na hora de ir pro shopping. Isso não é serviço do pastor. O serviço do pastor é dar comida à igreja, é dar boa palavra à igreja, é levar a igreja à oração, é levar a igreja à santificação, é lutar para que o pecado não crie carrapichos, não crie pulgas na igreja, nas ovelhas do Senhor, porque as ovelhas do Senhor precisam ser puras, limpas, porque a igreja do Senhor tem que alimentar uma multidão de gente. Com leite, com o dinheiro da lã, não é? Com as contribuições, a lã significa contribuições, com dízimo, com as ofertas, contribuições pacíficas, com ofertas alçadas, lã. E ela tem que, em determinado momento, manter a igreja também, manter o pecador e a igreja, e o sacerdócio da igreja, também com a própria carne, com a própria vida. A igreja foi chamada para tirar o pecador de Lodebar, trazer para a presença do rei, restaurar a vida, porque quem está em Lodebar está vegetando. Lodebar é lugar de mendigos espirituais. Lodebar é lugar de desgraça. Até a água de Lodebar faz mal, causa náuseas, faz mal, causa vômito. Tem verme nas águas de Lodebar. Além de ser um lugar que não tem comida, não tem pasto. Pastor, então como é que as pessoas de Lodebar viviam? De esmolas, de coisas que resto que as outras cidades e outros lugares mandavam. E não era muito, e muita gente de Lodebar passava fome. Mas o Senhor agora manda Ziba, ou seja, manda a igreja de Ziba trazer Mefibosete com a sua família para a presença do rei. Deixa eu te contar uma coisa, deixa eu profetizar para você então. Deus mandou a igreja buscar você, por isso que nós temos que amar a igreja, a congregação onde nós estamos. Deus usou essa igreja, essa congregação para tirar você de Lodebar. E não reclame porque você não é pobre, não existe crente miserável, não existe crente que não tenha nada. Aliás, todo crente é herdeiro, todo crente verdadeiramente é salvo. O salvo, ele é co-herdeiro de Cristo e herdeiro de Deus. Você está na presença do rei. A glória de Deus está sobre a sua vida. Ah, não reclame. Ah, pastor, meu marido, minha esposa, meu filho. Mas meu, para de reclamar, pelo amor de Deus. Além de restaurar a sua vida social, restaurar a sua vida familiar, o Senhor ainda deu uma ordem para nós, pastores e igreja. O pecador vai comer comigo na mesa. Nós comemos na mesa do rei. Porque Ziba também passou a comer na mesa do rei por causa de Mefibosete. Ah, mas eu tô... Meu irmão, pare de reclamar.
Pense, reflita, olhe a sua vida, como que porcaria de vida você viveu antes do Calvário e a vida que você tem hoje como um crente em Jesus Cristo. E se a sua vida não está melhor, a culpa é sua, porque você ainda está dando crédito e desejando as coisas do pecado. Você ainda muitas vezes se intromete nas coisas que se chama pecado. Você foi trazido de Lodebar, mas você ainda fica desejando o nada que você tinha em Lodebar. Porque tem crente que é assim. É tirado da vida da desgraça e da miséria que tinha em Lodebar e é trazido da presença do rei e ainda fica reclamando. Quem come na mesa do rei tem falta? Não. Quem come na mesa do rei come porcaria? Também não. Quem come na mesa do rei come mal? Não. Se você é um crente em Jesus Cristo, está comendo mal, está se alimentando com a palavra errada, está ouvindo o que não presta, é porque você está procurando o que não presta. Tem igrejas ainda que estão pregando a verdade. Tem muita igreja brincando na pregação do evangelho, mas ainda tem gente pregando a boa palavra por aí. Tem gente anunciando Jesus Cristo, falando que o pecado leva o homem à desgraça, o pecado é a morte, o pecado leva à morte, o pecado é o salário da morte, a paga, a recompensa da morte, mas Cristo é a vida eterna. Cristo nos tira do poço, do charco, como Davi falou no seu salmo. O Senhor me tirou do charco de lama podre, a lama que infectava os meus ossos, que causava podridão nos meus ossos, que enchia meu... Davi falando, o mesmo Davi, o mesmo rei Davi, que representa Cristo. Se você está com os ossos fracos, se você está comendo mal e está na igreja porque você ainda não se deu conta de que você está rejeitando a mesa do rei, que você não está mais em Lodebar, que você precisa entender que você agora é totalmente dependente da graça de Deus. Somos movidos pela vontade eterna e bondosa do Senhor. Ziba, não pode faltar nada para Mefibosete. Pastores e presbíteros, se você não lê a Bíblia, você é um desonesto, você é infiel, você é injusto. Está deixando o povo de Deus passar fome. Se você não ora e não leva a igreja à adoração, você está cometendo uma injustiça muito grande com a sua igreja, com o seu povo. Líderes da igreja, se você não estiver preocupado em cuidar do seu grupo, pastor, você não está vendo, você não está enxergando o que fulano está fazendo na igreja, não? Ele veio de Lodebar. Eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que restaurar ele. O problema é que às vezes um crente dá problema na igreja porque eu só tirei de Lodebar, mas não restaurei. Aí é que está o negócio. Às vezes o pastor reclama, o líder de grupo reclama, porque tanto o pastor como os líderes de ministério, como principalmente os presbíteros, diáconos e líderes de equipe, fica reclamando de um crente que está dando problema, mas quem é o culpado? Pastores, principalmente presbíteros, diáconos e líderes de grupos. Por quê? Porque você não está trabalhando para a restauração do camarada. Você só se preocupou de tirar o camarada de Lodebar, mas não restaurou a vida dele. Não devolveu as terras que ele tem, que agora, por ele ter saído de Lodebar, ele tem direito. Não é porque ele é merecedor, não. Olha a graça de novo aí. Davi não tinha obrigação nenhuma. Davi não tinha obrigação nenhuma de tirar Mefibosete de Lodebar. Jesus não tem obrigação nenhuma de tirar nenhum pecador das trevas. Mas a benevolência, a bondade, o amor salvífico do Senhor, ele leva Jesus graciosamente a tirar o pecador. Deixa eu falar uma coisa, nenhum de nós podemos bater no peito e falar assim, deixa eu falar com você, eu sou crente, eu sou fiel, sou cheio do Espírito Santo, sou canela de fogo, sou não sei o que, sou tocha, você não é porcaria nenhuma. Se somos alguma coisa, porque a graça bondosa, porque a misericórdia, porque o amor de Deus nos alcançou. Eu sou pastor há 32 anos e agora eu sou o cara, porque eu sei, porque eu sou porcaria nenhuma. Eu não
A minha justiça, a minha vida é como um trapo de imundícia. Costumo dizer na igreja, muito tempo eu não digo, porque agora eu estou praticamente nas redes sociais. Mas o pior crente dentro da igreja chama-se pastor. Porque ele erra, porque ele comete erros, como qualquer outro crente, mas ele tem uma unção maior, ele tem um entendimento maior, ele tem uma revelação maior dos mistérios de Deus, porque ele tem um privilégio maior de entrar no Santos dos Santos. Ele representa a imagem de Cristo diante dos homens, diante dos anjos e diante da igreja de Deus. E mesmo assim, às vezes o pastor fica brincando de ser crente. Presbítero é a mesma coisa. Presbítero que fica com gracinha na igreja precisava entender que ele tem um chamado, porque presbítero e pastor é a mesma coisa. A diferença de presbítero e pastor é só autoridade eclesiástica, mas os dois são a mesma coisa. É, porque eu sou presbítero, só presbítero. Meu irmão, se você não é digno do cargo, então, meu amor, vai se converter. Vai confessar Jesus. Não é para você ficar reclamando e perturbando o pastor, não. É para você, a sua obrigação de ser amigo do pastor, de fortalecer, de receber as orientações do pastor, porque o pastor está no lugar de sumo sacerdote na igreja, representando diretamente a Cristo. Mas o presbítero, ele é sacerdote, ou seja, sacerdote com o pastor. E é você que vai sujar os panos para Lodebar, para tirar a família, os pecadores que estão lá de Lodebar e trazer para a presença do rei. Para serem adoradores, para serem restaurados diante da presença de Deus. Se você é presbítero e não restaura ninguém, então você não é presbítero. Presbítero é pastor de almas. Na nossa Constituição, nosso estatuto, estou falando da chama novamente, o presbítero é representante oficial da igreja. Ele é o segundo pastor da igreja. Quer dizer, pastor é aquele que leva água, leva comida onde não tem. Leva a palavra. Presbítero, que não é leitor da Bíblia, segundo um pastor que não é leitor da Bíblia, não é pastor nem presbítero, é coisa nenhuma. Então vamos finalizar mostrando o seguinte. Eu quero finalizar mostrando o seguinte. Que essa história é a história da minha vida e da sua vida. Jesus olhou para nós quando nós estávamos no profundo da lama seca, igual aquela lá do Nordeste antigamente, toda rachada de sol, com calor, com sol escaldante, com calor no deserto, sem pasto, com água, no deserto onde a água da bica, até a água da bica fazia mal, porque quando a gente está no mundo, até os ensinamentos que a gente traz faz mal, porque é contra os preceitos do Senhor. O Senhor nos tirou do lugar da miséria, da desgraça, no lugar onde a palavra, o sistema era imundo, era nojento, asqueroso. Nos trouxe para a presença do Rei Jesus, o Evangelho fez isso. E usando o Ziba, usando a igreja, pastores, presbíteros e membros da igreja, usando essa turma aí para trazer você para Jerusalém, para a presença do Rei, para a cidade do grande Rei. O Senhor fez isso por mim e por você. E a ordem é, além de restaurar nossa vida, dando-nos condições de beber água limpa, saída do trono do Deus, do trono do Rei, de usufruir da boa comida, de ter o conforto real, de ter acesso ao quarto, ao lugar de dormir digno. O Senhor nos tirou da casa de Maquir. A casa de Maquir é uma casa pobre. Agora nós não estamos mais na casa de Maquir, nós estamos na casa do Senhor Jesus. Ah, mas o meu caráter, seu caráter é de Maquir, ele não serve para você morar na casa do rei. Os hábitos, não. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala sobre os costumes, fala sobre hábito de vestir, hábito de falar, hábito de tratar as pessoas, hábito de perdoar as pessoas, de reconciliar, de viver, de convivência. Você não está mais em Maquir. Você não está em Lodebar, na casa de Maquir. Você está na casa do grande rei, comendo na mesa do rei,
Nós estamos na casa do grande rei. Que a glória bendita e eterna do Senhor nesta manhã possa abrir nossos olhos, possa nos dar entendimento do que é a glória de Deus. Ah, mas, como muita gente prega aí, mas tirar do debaixo significa tirar da miséria e para ser rico. Não, esse não era o objetivo de Davi. O objetivo de Davi é a benevolência, era a alma. É lógico que quando alguém tem condições de tratar da nossa alma, ele nos faz bem também na vida social, na vida familiar, até na vida física. A benevolência de Deus, ela é tão completa, ela é tão suficiente, que ela trata de todos os pontos. Não sei se a Edna está aí, conversando com a irmã Edna ontem. Você, pelo fato de você ser um cristão, você tem que viver bem. Você pode, não é ter uma vida regalada e folgada, não. Mas você tem o direito de bens, de usufruir dos bens de Deus aqui nesse plano de terra. Como assim? Salmo 24. O Senhor é a terra, a sua plenitude. Direito de comer dignamente, de vestir dignamente, de moradia. Você tem direito. Deus, o próprio Jesus, você não precisa buscar isso, não. Veja bem que de Mefibosete não estava buscando nada disso. E exatamente porque ele não estava buscando, é que ele foi alcançado pela benevolência do rei. Quem busca essas coisas nunca vai alcançar. Mas quem busca a benevolência do rei sempre acaba alcançando essas coisas. É isso que Deus quer, é assim que Deus quer que vivamos. É assim que o Senhor determinou para mim e para você. Esqueça Maquir. A casa de Maquir está em Lodebar. Pare de reclamar. Dificuldades? Você não tem dificuldade. Ah, mas o meu filho, pastor, minha esposa, meu esposo, meu patrão. Isso não é problema. Isso não é dificuldade. O problema, o que você tem que ficar atento, é com o diabo. Os inimigos do rei. Com Absalão, por exemplo. Você tem que ter cuidado com Absalão. Quanto está na casa do rei, não, você pode ficar tranquilo. Porque o que Absalão fez foi isso. Tentar tomar todos os direitos do rei. Querer ser rei no lugar de rei. Absalão é a figura perfeita de Satanás. Querendo usurpar o direito de Davi ser rei. É com Absalão que nós temos que ter cuidado. É com o diabo, porque ele quer tirar a glória do nosso rei da nossa vida. Cuidado, Ziba. Cuidado, pastores. Cuidado, presbíteros. Cuidado. Cuidado com Absalão. Que a glória de Deus, bendita e eterna do Senhor, esteja sobre a minha vida, sobre o seu coração nesta manhã. Agradeça a Deus. Feche os seus olhos de vez em quando assim. No seu momento de reflexão, no seu quarto, sós com Deus. Fala, obrigado, Jesus. Porque às vezes nós não olhamos de onde vimos, ou de onde viemos. Fica mais bonito. De onde viemos. Só ficamos reclamando. Meu irmão, você era dominado pelos vícios. Você era dominado pela prostituição. Você vivia para fazer a vontade de Satanás. Você era escravo, você era cavalinho. Satanás montava no seu congó e falava assim, agora eu quero ser bebendo, agora eu quero você prostituindo, agora eu quero ser fofocando, agora eu quero ver você falando mal, agora eu quero ver você de mal dos outros. Porque tem crente que o diabo não está no pescoço dele ainda. Não sei porquê. Tem crente que ainda aceita o diabo. Um crente que fica fofocando. E com raiva do irmão, ou com raiva de qualquer um do lado de fora. Fica perseguindo alguém, esse camarada, o diabo está no cangote dele, está montado no pescoço dele. É por isso que ele é um miserável e tudo nele só caminha para o mal. Mas nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Não estamos na casa de Maquir, não estamos mais em Lodebar, não estamos num lugar sem pasto, não estamos num lugar onde até a água, onde até o ensinamento, até a palavra faz mal. Nós estamos na presença do Rei Jesus, do Filho de Davi, do Deus eterno, do herdeiro de todas as coisas celestiais. Por isso somos co-herdeiros, herdeiros juntamente com Ele. Não existe mais nenhum espírito de miséria na sua vida. Se existe algum espírito de miséria na sua vida, é porque você
ainda está vivendo como se estivesse na casa de Maquir. Porque você não tem respeitado o rei que tirou a você e a sua alma da miséria, que tirou a você e a sua família daquele lugar desgraçado e miserável. Você não está fazendo justo, você não está amando o lugar que Deus te colocou. Ame a igreja, ame os irmãos da igreja, ame o seu pastor, por mais travessinho que ele seja, que nós pastores somos travessos também. Às vezes cometemos até atrocidades, cometemos até falhas, não é? Como Ziba cometeu. Quando Absalão pensou ter assumido, ele aproveitou e tomou tudo da igreja, tomou tudo de Mefibosete, mas depois ele teve que arrepender, pedir perdão a Davi e devolver tudo para Mefibosete. Pastor não pode usurpar, querer ser dono de nada. Pastor, aliás, quem leu no Velho Testamento vai lembrar aí que pastor não recebeu herança no meio dos filhos de Israel. Mas recebeu 48 cidades, que eram cidades, né, refúgio, que eram cidades, né, de onde os que matavam sem causa, né, sem vontade de matar, se refugiavam, cidade de refúgios, né, e eram tratados com dízimos e ofertas, sem usurpar igual hoje, né? Muitos de nós às vezes usurpamos, mas vivia de dízimos e ofertas. Era a obrigação da igreja, como é ainda hoje, porque a lei não mudou, não existe, a lei não foi abrogada, de dízimos e ofertas para manter o sacerdócio da igreja. Eles não tinham herança, negócio de ficar arquimilionários, não tinha disso, mas eles eram ricos, porque estavam na presença de Deus, porque eram sacerdotes. Não existe sacerdote pobre, não existe pastor pobre. Estou falando cheio de dinheiro, não, com dinheiro na poupança e milionários e grandes empresários, não estou falando disso, não. Estou falando, não existe pastor, não falta nada para pastor nenhum, nem na hora da crise, não falta. Que Deus em Cristo, nesta manhã, possa nos abençoar. Vamos orar? Não sei se eu estou entendendo isso aí, estão me cobrando oração. Vamos orar sim. No final, o pastor vai orar para você. Oh, legal aí. Alguém da Rádio GV Gospel, não sei se é o Zé Amâncio, se é a Ana Paula, estão falando, pastor, eu vou orar para você. Vamos fazer isso agora, então vamos orar juntos? Mas vamos fazer uma oração, não vou pedir nada a Deus, não. Vamos agradecer. Nós estávamos na miséria. Éramos moradores de Lodebar, mas agora estamos na casa do rei. Ore comigo, ore por mim, eu vou orar por você. Vamos agradecer a Deus. Jesus, que bom. Que bom. Mas eu quero, em primeiro lugar, pedir perdão. Porque às vezes, Senhor, nós estamos na casa do rei e reclamamos porque a esposa não fez o meu jeito, porque o marido foi embora, porque eu perdi o emprego, mas nós estamos na casa do rei. Porque o meu carro quebrou, às vezes ficamos chateados porque meu irmão falou mal. Nós não estamos na casa de Maquir, não estamos em Lodebar. Nós estamos na casa do rei. A nossa comida, a nossa provisão, nós não ganhamos. Nós não vamos ganhar, nós não vamos trabalhar, não vamos correr atrás dela. Nós já temos garantida a nossa provisão. Jesus é a nossa provisão. O termo no Velho Testamento, o termo hebraico é Jiré. É o Deus da nossa providência, da nossa provisão. É o Deus que não nos deixa faltar nada. Perdão do que às vezes nós desesperamos. Porque faltou emprego, porque nós tomamos um prejuízo muito grande e vamos ter que pagar, ou perdemos mesmo o salário, ou perdemos o dinheiro porque estamos desempregados. Nós não aprendemos ainda, Jesus, que é o Senhor quem nos sustenta. Mesmo que o Senhor use pessoas, às vezes pessoas as mais estranhas possíveis, que não existe negócio de Deus de impossíveis. Nós estamos na casa do rei, então não tem nada impossível. Porque o rei porque Jesus não é o Deus do impossível. É o Deus rico. É o Deus dono do ouro e da prata. Que teu Espírito Santo nessa manhã
abra os nossos entendimentos para que saibamos que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, e que nós somos apenas dependentes da tua benevolência, da tua misericórdia. Somos dependentes do Senhor e que devemos nos entregar. Mas eu sei que o Senhor entende, porque os nossos pés foram quebrados quando Jezreel estava fugindo do juízo e da condenação sobre a nossa casa, por isso fomos parar em Lodebar. Eu sei, Pai, que os nossos pés quebrados serão restaurados, ou estão sendo restaurados, e ele estará perfeito no arrebatamento da igreja. Lá no arrebatamento da igreja nós seremos mais coxos espirituais, andaremos erectamente. O Senhor está aplainando pelo teu evangelho os nossos caminhos. O Senhor está endireitando as nossas veredas pelo conhecimento do teu evangelho. Obrigado, Deus, e que saibamos entender isso, que tenhamos o entendimento disso e glorifiquemos, exaltemos e adoremos o seu santo nome. Eu abençoo todos que estão em oração conosco neste momento, a Rádio GV Gospel, os nossos irmãos que participam conosco no canal YouTube, no Facebook, os nossos amigos e irmãos do culto doméstico da Boa Palavra, que todos sejam agraciados, que cada família seja agraciada e seja abençoada pelo Senhor. Nós oramos, Pai, te adoramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Como diz os meninos aqui da igreja, top! Porque eu sinto que Deus falou comigo, espero que Ele tenha falado com você. Um abração aí para o Laércio e para Eliane. Saudade de vocês dois. Os dois portugueses no Brasil, né? Moram em Portugal agora, mas são, né? São nossos amigos na nossa página. São amigos de todos nós, né? Na nossa página aí. Deus abençoe. Um abraço bem grande para Eliane, para o Laércio e para toda a galerinha que está conosco aí no nosso culto nessa manhã. Saia, pelo amor de Deus, da casa de Maquir. Ou melhor, tire a sua cabeça, pelo amor de Deus, da casa de Maquir. Você não está mais em Lodebar. Glorifique a Deus, adore a Deus. Clemilda, manda uma mensagem para mim depois. E o meu zap é 999. Sei que você não ficar mandando mensagem que não presta para mim. Então não tenho medo. 999-578014. Saber quem é você. Né? Se tiver mais alguém no zap aí que eu não conheça, né? Que eu possa conhecer. É um defeito que, como pastor, eu tenho de querer conhecer as minhas ovelhas. Ah, mas eu não sou do Vila Bretas. Mas durante a Boa Palavra, você é nossa, eu respeito você como ovelha do Senhor. Mesma coisa. Que as ovelhas que eu digo ser minha no Vila Bretas, na verdade, são minha coisa nenhuma, são de Jesus. Eu sei fazer a diferença. Um cheiro para você, Simone. Assim como Simone está dando um cheiro para todo mundo aí, um cheiro para Simone também. Saudade de você, Simone. Pareça, né? Precisamos nos ver. Que a graça bendita e eterna do Senhor esteja sobre a sua vida nessa manhã. Deixou seu like aí? Então vai. Até domingo às 18 horas, no nosso culto de louvor, pregação com o Ministério de Louvor aqui do Vila Bretas. Amém? Beijão para todo mundo. Faz dó, né? Mas vamos encerrar. Né, Flavinha? A Flávia tá aí. Tá em Lodebar mais não, princesa. Sai fora. Tira a cabeça de Maquir. Olha na Fábio que lembrei. Nada de ficar vivendo na mente. Às vezes a gente vem para casa do rei, mas fica vivendo. E ela afeta a nossa vida psicológica. Você não está em Maquir, não. Nenhum de nós estamos em Maquir. Deixa a miséria para trás. Usufrua dos bens da casa do rei. Chega de pensar em coisa ruim. Pensar nas coisas que são de cima. Olhar para as coisas que são de cima, não para as que são da terra.
Pare de olhar para as coisas de Maqui e olhe para as coisas da casa do rei. Amém? Que Deus abençoe nessa manhã. Ana Paula, não sei se é ouvinte da GV Gospel ou se trabalha lá no estúdio da GV Gospel. De qualquer forma, Ana Paula, obrigado, um abração para você.